Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Everton, professor de ciências, e nós vamos começar mais uma aula interessantíssima. Vamos ver qual é a aula de hoje? Aula 21. Eixo, Terra e Universo. Conteúdo: outros corpos celestes, satélites naturais, asteroides, cometa, meteorito e meteoroide. Habilidade: aprender como a ciência constrói conhecimento sobre fenômenos naturais. Muito bem, chegou a hora, você já está pronto? Chegou a hora de estudar. Muito bem, você já ouviu falar dos corpos celestes? Então, o universo ele é gigantesco e ele possui muitos elementos, vários elementos que nós vamos ver nessa aula. Inclusive, os planetas. Olhem só como o sistema solar é recheado de planetas, mas não só planetas, também existem outros elementos que nós vamos ver ainda nessa aula. Então, existem muitos corpos celestes, nós vamos ver cada um deles. Vamos ver também o quanto é importante a gravidade, qual a importância da gravidade nesse sistema, né? E nós vamos ver tudo o que está envolvido nessa relação, né? Tudo que existe nessa relação entre os planetas, entre os meteoroides, entre os meteoros, entre os cometas, várias relações nós vamos ver hoje no universo inteiro, né? Nós vamos ver cada parte dele. E uma das partes essenciais desse universo é a nossa casa, onde nós vivemos. E onde nós vivemos? Onde fica o nosso sistema solar é o que nós vamos ver agora. Via Láctea é a galáxia em que está localizado o sistema solar. Ela é composta por estrelas, astros menores, gás, poeira e matéria escura. Possui um formato de disco em espiral. Então, olhem só, a Via Láctea ela é interessantíssima. Olha só o formato dela. Ela é onde se encontra o nosso sistema solar. E ela também possui outras características, né? Parece um redemoinho. Então, ela é parte da nossa casa. Nossa casa está aqui, a Terra também se encontra nesse sistema. E nós vamos ver agora uma das principais estrelas do nosso sistema, que é o Sol. O Sol é a estrela do sistema solar. Todos os corpos celestes desse sistema giram em torno dele. O Sol é de fundamental importância para a manutenção da vida, fornecendo luz, calor e energia. Então, como vocês podem ver aqui, o Sol é uma estrela importantíssima no nosso sistema. Por isso o nosso sistema é chamado de sistema solar, porque é dele que vem toda a energia e a luz. É também através dele que nós sabemos, né, quando é dia e quando é noite, por conta da rotação e da translação da Terra. Quando a Terra vai girando, então a parte escura é a noite e a parte clara é o dia, onde o Sol resplandece, onde a luz solar reflete na Terra, né? Como nós vimos que existem muitos fenômenos, como nós já vimos também, que existem os eclipses por conta do Sol, né? Da relação do Sol, da Terra e da Lua. Então, esse corpo celeste ele é muito importante para o nosso sistema. É ele que fornece toda a vida, né? Como nós vemos que existem as plantas, elas precisam dessa luz solar para que elas possam fazer a fotossíntese, por exemplo. Então, a luz do Sol é importantíssima para a natureza. E, como o Sol ele é importante, ele produz esse sistema, né, que nós temos aqui na nossa Via Láctea, que é o Sistema Solar. Sistema Solar. O Sistema Solar é um conjunto de planetas, asteroides e cometas que giram ao redor do Sol. Cada um possui uma órbita. E o que é essa órbita? Essa órbita é o que faz com que eles fiquem organizados. Cada um possui como se fosse um caminho em que eles
giram. Essa é a órbita deles, e cada um possui a sua importância na organização do sistema solar. Como vocês podem ver, cada planeta ele possui uma órbita diferente. Nós vamos ver em um vídeo daqui a pouco que mostra exatamente como funciona esse sistema melhor. Vocês vão ver ele girando e tudo mais. E nós vamos ver melhor como funciona esse sistema. Então, os planetas eles são importantíssimos, né? Como vocês podem ver, eles fazem parte do nosso sistema e cada um deles possui uma função, uma característica diferenciada. Então, vamos ver agora o que são os planetas. Os planetas têm forma esférica. Os seus movimentos principais são o de rotação e de translação. Cada planeta possui um eixo de rotação em relação ao Sol. Então, como nós vimos que eles possuem um eixo, né? Olhem só, como cada planeta possui um eixo, e nesse eixo é como se fosse um caminho pelo qual eles percorrem, fazendo aquela movimentação que nós conhecemos como translação e rotação. Eles giram em torno do Sol, obedecendo uma órbita. Como vocês podem ver, essas linhas cinzas representam a órbita dos planetas, é por onde eles caminham. É como se fosse um caminho em que eles percorrem durante a trajetória da órbita deles. Então, é nessa linha, né, nesse caminho que eles fazem essa movimentação de translação ao redor do Sol, né? Então, nós vamos ver agora quais são os planetas do Sistema Solar. Planetas do Sistema Solar. Atualmente, o Sistema Solar é formado por 8 planetas, que são Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Agora nós vamos ver rapidamente como funciona em uma animação. Nós vamos ver como é que funciona o Sistema Solar e como esses corpos estão funcionando na nossa Via Láctea. O Sol é uma das bilhões de estrelas de nossa galáxia, estando localizado no braço de Órion, um dos flagelos espirais do disco da Via Láctea. O Sol e todo o Sistema Solar orbitam a uma distância de 27 a 28 mil anos-luz a partir do centro do disco, o qual mede, no total, 50 mil anos-luz de diâmetro. O Sol leva cerca de 240 milhões de anos para completar uma órbita em torno do centro da galáxia. O ambiente do Sistema Solar é esparso. As estrelas mais próximas, Próxima Centauri, e o sistema duplo de Alpha Centauri encontram-se, respectivamente, a 4,2 e 4,4 anos-luz de distância de nós, e existem apenas 11 estrelas em uma área de 10 anos-luz. Por Sistema Solar, entende-se o Sol e o conjunto de corpos celestes de diferentes massas que orbitam ao seu redor. O Sistema Solar é uma área onde a gravitação do Sol é dominante e abrange uma esfera com um raio aproximado de 2 anos-luz e em cuja fronteira a gravidade do Sol é igual à das estrelas vizinhas. O Sistema Solar está repleto de vento solar, um fluxo constante de partículas carregadas de eletricidade. Ao Sistema Solar pertencem os seguintes corpos: Sol, planetas, satélites, planetas anões, cometas, asteroides, meteoroides e demais materiais interplanetários, tais como poeira cósmica e gás. 8 planetas orbitam em torno do Sol, 6 dos quais possuem luas, excetuando-se Mercúrio e Vênus. A ordem dos planetas segundo a sua distância em relação ao Sol é a seguinte: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Os planetas dividem-se em 2 grupos substancialmente diferentes: o dos planetas terrestres, constituído por 4 planetas rochosos, e o dos planetas jovianos, contendo 4 gigantes gasosos. Os planetas terrestres estão mais próximos do Sol, são mais pequenos e mais densos, giram mais lentamente, têm atmosferas mais finas e campos magnéticos mais fracos. Orbitam o Sol praticamente no mesmo plano e na mesma direção. Os seus movimentos são diretos, ou seja, na direção anti-horária quando vistos do Polo Norte. Vênus e Urano são exceções, já que apresentam uma rotação em sentido inverso ao do resto. O Sol também gira na mesma direção, e é a sua gravidade que mantém os planetas nas suas órbitas elípticas. A massa do Sol é 750 vezes maior que a massa total dos planetas, e entre estes,
existe uma força gravitacional que influencia mutuamente em seus movimentos. Além disso, as suas órbitas podem sofrer alterações lentas e sutis. Além dos planetas, existem bilhões de objetos astronômicos no Sistema Solar. Em qualquer parte do sistema é possível encontrar asteroides, sendo que as órbitas de alguns deles atravessam a da Terra. No entanto, a maioria dos asteroides concentra-se em duas regiões diferentes. No cinturão interno de asteroides localizado entre Marte e Júpiter, o qual contém pelo menos 1 milhão de asteroides com mais de 1 quilômetro de diâmetro, e o cinturão externo, denominado Cinturão de Kuiper, localizado atrás da órbita de Netuno e que apresenta milhares de asteroides que, tal como Plutão, contém gelo. Em 2006, Plutão deixou de ser considerado um planeta, e assim como outros asteroides, passou a ser classificado como planeta anão. As órbitas dos cometas diferem bastante das dos outros corpos celestes. São elípticas alongadas com diferentes planos orbitais. Com diâmetros que variam de 5 a 20 km, os núcleos gelados dos cometas transformam-se em gás ao aproximarem-se do Sol. O vento solar faz com que a cauda dos cometas aponte na direção oposta da do Sol. Bilhões de cometas encontram-se na chamada nuvem de Oort, região exterior do Sistema Solar, localizada a uma distância de meio a 2 anos-luz do Sol. Desde 1995, numerosos exoplanetas, planetas que não orbitam o Sistema Solar, têm sido descobertos orbitando outras estrelas. Na maioria do caso, gigantes gasosos, levando a assumir que se tratam de sistemas bem diferentes do nosso. Muito bem, como vocês puderam ver que existem muitos planetas no Sistema Solar e existe um funcionamento desses planetas, né? De todo esse sistema, como é um sistema, uma característica, né, elevada a outra, e todos eles estão conectados. Então o Sol, ele é a nossa estrela, né, do nosso Sistema Solar, que está localizado na Via Láctea. Muito bem, como nós vimos também, o Plutão deixou de ser considerado um planeta. Agora, ele possui outra característica que nós vamos ver agora. O Plutão. Plutão já foi um planeta. Hoje é considerado como um planeta anão, porque não possui uma órbita livre. E sua órbita é influenciada por Netuno. Então, como vocês podem ver aqui, Plutão ele já foi considerado como um planeta. Mas houve uma reformulação nas características, né, na definição do que é um planeta. E Plutão deixou, então, de ser considerado como um planeta e passou a ser considerado como um planeta anão por conta da órbita dele, que era influenciado por outro planeta. Então, ele deixou de ser considerado planeta e agora nós conhecemos como um planeta anão. Como nós vimos, em todo o Sistema Solar existem as órbitas. Órbitas é o movimento que um corpo celeste realiza ao redor de outro corpo por conta da gravidade. Orbitar significa andar à volta de algo, como se fosse um caminho circular. Então a órbita, ela é como se fosse um caminho onde eles percorrem fazendo aquela movimentação que nós conhecemos, como translação e também rotação. E eles percorrem todo esse caminho, né, que a órbita dele possui, em cada planeta. Como nós vimos os eclipses, para que ocorra, né, o eclipse precisa que todos eles estejam alinhados. Então a órbita dele vai estar alinhada para que ocorra, por exemplo, o eclipse solar, precisa estar alinhado a Terra, a Lua e o Sol. E para que isso aconteça, é preciso que os caminhos deles se cruzem nessa órbita. Então, a órbita é como se fosse um caminho, lembrem disso. Outra coisa também que nós já comentamos sobre o satélite natural. O satélite natural é um corpo celeste que orbita em torno de um planeta ou outro corpo maior. Temos como exemplo o satélite natural da Terra, que é a Lua. Lembram da Lua,
que é o satélite natural da Terra e que influencia as marés, por exemplo. Então, por conta da gravidade também, como ela orbita ao redor da Terra, ela também influencia de alguma forma na Terra, como no pescado, né? Existem algumas técnicas que os pescadores usam para que o pescado seja mais abundante, né? Dependendo da Lua. Vamos ver agora os corpos celestes e a gravidade. Os corpos celestes podem ser um único objeto, como a Lua, o Sol ou um asteroide, como podem também ser vários objetos que se mantêm unidos por forças gravitacionais. Então, por conta da gravidade, é que nós podemos, pela força da gravidade, é que nós podemos ficar em pé aqui. Eu só posso ficar em pé por conta da gravidade, que é como se algo me puxasse, né? Por isso que os objetos não saem por aí voando, mas no espaço é diferente. Por isso que nós vemos em filmes, em desenho animado, você já viu um astronauta voando como se não tivesse gravidade nenhuma? Então, é mais ou menos isso que acontece no espaço. Por conta da gravidade, ele não consegue ficar firme. Então, é como se ele voasse. Então, vamos ver o que é a gravidade. A força gravitacional é uma força atrativa que surge entre todos os corpos com massa. O planeta Terra, por exemplo, é capaz de atrair os corpos ao seu redor por causa de seu campo gravitacional. Então, por conta desse campo gravitacional, é que nós não saímos por aí voando, por conta dessa força atrativa de massa que nos permite ficar firmes aqui na Terra. Outros corpos celestes, como os asteroides, nós encontramos no espaço. Os asteroides são corpos celestes que, assim como os planetas, orbitam em torno do Sol. Eles também são encontrados no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Então, os asteroides, eles são corpos que estão no espaço, mas também são encontrados no cinturão de alguns planetas. Como vocês podem ver, existem vários tamanhos, várias formas diferentes. E também são encontrados no cinturão. Olha só, como vocês podem ver agora, num planeta em que ele orbita, né, ao redor desse anel de Saturno. Além deles, nós também temos os cometas. São corpos celestes formados por uma parte sólida, gelo e impurezas. Quando ele evapora próximo ao Sol, esse gelo, os grãos de poeira provocam a reflexão da luz solar. Isso explica o aspecto brilhante dos cometas, cauda do cometa. Então, quando ele evapora parte do seu corpo, né, do cometa, ele gera essa luz toda, essa luminosidade toda aqui, como vocês podem ver na imagem. E é vista a olho nu, né, passando no céu. Outro corpo celeste que nós vamos ver agora é o meteoro. São fragmentos de rochas que se formam a partir de cometas e asteroides. O efeito luminoso é produzido quando fragmentos de corpos celestes incendeiam-se em contato com a atmosfera. Eles são conhecidos popularmente como estrela cadente. Então, olhem só como funciona. Ao cair, né, parece que existe também uma cauda, mas as características deles são diferentes. É conhecido como estrela, mas não é uma estrela. Então, esse é mais um corpo celeste que nós conhecemos. Muito bem, existe também aqui no Brasil um meteorito que caiu há muito tempo e hoje ele é parte de uma exposição em um museu que nós vamos ver agora. O meteorito brasileiro, o maior meteorito brasileiro, pesando mais de 5.000 quilos, o Bentegô, foi encontrado no interior da Bahia em 1784. Está em exposição no Museu Nacional do Rio de Janeiro.
Então, é um meteorito que foi encontrado há muito tempo e hoje é exposto em um museu para que todos possam visitar e conhecer melhor como funciona, né, esse tipo de rocha, esse tipo de corpo celeste. Muito bem. Agora que nós conhecemos um pouco sobre várias características dos corpos celestes, vamos para o nosso exercitando. Muito bem, chegou a hora, vamos exercitar aquilo que nós aprendemos nessa aula. Então, vamos para a primeira questão. Número 1. Quais os planetas que fazem parte do Sistema Solar? Número 2. Por que Plutão não é considerado um planeta? E a número 3. Qual corpo celeste é conhecido como estrela cadente? Muito bem, agora vocês terão um tempinho aí para resolver e daqui a pouco nós voltamos.
Então, vamos resolver juntos agora as 3 questões? Vamos para a primeira questão. Quais os planetas que fazem parte do Sistema Solar? Lembram quais são os planetas? Vamos ver agora. Os planetas são Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Esses são os planetas que fazem parte do Sistema Solar. Agora vamos para a segunda questão. Número 2. Por que Plutão não é considerado um planeta? Lembram que nós comentamos por que ele não é mais considerado um planeta? Ele já foi considerado, mas hoje não é mais. Porque ele é um planeta anão. Agora ele é chamado assim, planeta anão. E não possui uma órbita livre. A sua órbita é influenciada por Netuno. Então, como ele não possui mais uma característica de planeta, então ele é considerado como um planeta anão. Vamos para a terceira questão. Número 3. Qual corpo celeste é conhecido como estrela cadente? Vamos para a resposta. São os meteoros. Eles não são estrelas, mesmo que sejam conhecidos como estrelas cadentes, mas não são estrelas. São os meteoros, que produzem flashes de luz que ocorrem quando o meteoroide queima e se desintegra. Então, quando ele está se desintegrando, é que nós podemos ver o fenômeno, os flashes, como se fosse uma cauda, né? Uma luz passando no céu. E nós conhecemos como estrela cadente, mas na verdade eles são considerados como meteoros. Muito bem, agora chegou a hora do nosso resumo do conteúdo. Muito bem, agora que nós já tivemos uma aula sobre vários astros, né? Vários corpos celestes, agora nós vamos ver um resumo de tudo que nós já passamos nessa aula. Nós aprendemos que a Via Láctea é a galáxia em que está localizado o Sistema Solar, que é a nossa casa. Sistema Solar. Aprendemos sobre os planetas que possuem uma órbita em torno do Sol por conta da força gravitacional. Vocês lembram que nós falamos da órbita, que é como se fosse um caminho, né, onde eles fazem as movimentações de translação, de rotação, e existe também a força gravitacional, que é como se fosse algo que nos segura na Terra, né? Vamos supor, é algo faz com que as coisas não saiam voando por aí à toa. Então, é uma força de atração. Além de planetas, também existem outros corpos celestes, como asteroides, cometas, satélites naturais. Vocês lembram que o nosso satélite natural é a Lua. Vimos também que o Sol é considerado uma estrela. Além disso, os raios solares são essenciais para a vida, pois fornecem energia e calor. Para que haja vida, como eu falei para vocês sobre as plantas, né? Elas precisam fazer a fotossíntese e por conta disso, elas precisam da luz solar, não só as plantas, mas também toda a vida na Terra. Então, nós vimos que os corpos celestes são importantíssimos e eles fazem parte do nosso sistema solar, que é onde nós vivemos. Muito bem, nós finalizamos mais uma aula. Vamos agora para as nossas considerações finais.
Então, chegamos ao final de mais uma aula e esse momento é o momento que eu lembro vocês que você pode encontrar essa aula na nossa plataforma Saber Mais. Você também pode encontrar todas as cartelas, todos os exercícios que nós fazemos aqui e além disso também existem alguns exercícios complementares, outros exercícios que vão além do que nós vimos aqui. E além disso também você pode pesquisar todo o conteúdo que nós vimos aqui. Você pode pesquisar em livros, na biblioteca, você pode pesquisar na internet, no seu livro didático, né, também. Existem várias formas de pesquisa. E é importante também que você prepare o horário em que você vai estudar. Você pode pesquisar nas redes sociais, aula em casa, você vai encontrar lá os horários das aulas, você vai encontrar lá todo o cronograma, né, de como vai ser e quais são as aulas do dia. E você já prepara o seu momento ali, pede para o seu pai, para sua mãe, pede para o seu responsável ali, reservar esse momento para que você estude, se concentre num lugar silencioso, pegue seu caderno, seu material e assista às aulas. Então, nós estamos finalizando mais uma aula e eu espero vocês em outras aulas que nós vamos continuar nesse mesmo assunto sobre os corpos celestes e o universo. Então, eu aguardo vocês e até a próxima.